palavra bárbaro tem um conceito pejorativo de uma pessoa que normalmente comete atos violentos e que não tem aspectos civilizatórios. Mas a palavra, no passado, ela tinha outro significado. Os antigos gregos e mais tarde os romanos designavam como bárbaros as pessoas que não viviam dentro do seu território e não possuíam a sua organização política e nem falavam a sua língua. O grupo bárbaro que inicialmente e que mais se destacou na penetração do território romano são os germanos. Entre os germanos destacamos os seguintes povos: os visigodos, os ostrogodos, os anglos, os saxões, os francos, os suevos, os burgúndios, os lombardos, os alamanos e os herulos. Os povos germânicos tinham uma organização social baseada na família, tendo o patriarca como figura central. Estes líderes, que comandavam os soldados nos períodos de guerra, deram origem à linhagem dos reis bárbaros, cujo poder tornar-se-ia hereditário. Estes povos não tinham leis escritas, o direito se baseava nos costumes. A religião era politeísta, associada aos elementos da natureza, e a economia baseava-se nas trocas comerciais de produtos agrícolas entre as aldeias. Podemos dividir o processo de penetração dos germanos no Império Romano em 2 períodos. Na fase das migrações, durante os séculos II e III, a penetração dos bárbaros germânicos se deu de forma pacífica. Bárbaros, em especial os germanos, fugiam da pressão que os hunos faziam sobre eles e adentraram o território romano. Os romanos aceitaram essa penetração dos bárbaros ao seu território por causa da crise do escravismo, pois necessitavam de mão de obra. Com o tempo, ocorreu a conversão dessa população romana através do casamento. Os germanos também conquistaram a cidadania romana através do serviço ao exército. Durante a fase das invasões entre os séculos IV e VI, os germanos invadiram o Império Romano de forma violenta. Um dos principais motivos desta mudança de postura foi o avanço dos hunos, povo de origem tártaro-mongol, nos territórios dos diversos povos germânicos. Para escapar do ataque dos hunos, o chefe dos visigodos, com a permissão do imperador romano Valente, entrou com o seu povo em Roma. Posteriormente, os próprios visigodos saquearam as cidades e aldeias romanas, dando início às invasões. Em 455, os vândalos invadiram e saquearam Roma durante 15 dias. Milhares de romanos foram escravizados. 20 anos depois, Rômulo Augusto seria deposto por Odoacro, chefe dos Érulos. A vida na Europa Ocidental transformou-se bastante em função da invasão bárbara, mas muitas características romanas foram mantidas. A produção econômica manteve práticas romanas, já conhecida pelos soldados germânicos que lutavam nos exércitos romanos. O centro da gravidade havia mudado da cidade para as propriedades agrícolas, da burocracia imperial para a aristocracia local. A religião cristã dos romanos foi adotada por boa parte dos germânicos. O latim se manteve na língua escrita e as línguas germânicas que continuaram a ser faladas deram origem às línguas inglês, alemã e neolatinas, francês, português, espanhol, italiano, entre outras. Ocorreram também várias mudanças políticas. O estado centralizador e hierarquizado dos romanos deu lugar a tribos germânicas que ainda estavam em processo de centralização. Por volta do século VI, vários reinos já haviam se formado nos territórios ocupados. Destes reinos, apenas os francos conseguiram se estruturar e expandir os seus domínios. Os francos. A formação e expansão do Reino Franco se deu em 2 períodos distintos, com soberanas diferentes dinastias: a dinastia Merovingia, que governou do século V ao século VII, e a Carolíngia, que governou entre os séculos VIII ao XI. Dinastia Merovingia.
Toda a organização política do Reino dos Francos teve início em meados do século V, com a unificação de várias tribos. Clovis foi considerado um dos unificadores dos francos. No seu governo, de 482 a 511, ele promoveu a expansão dos domínios dos francos e converteu-se ao catolicismo, estabelecendo uma importante aliança com a Igreja e a burocracia clerical. A partir de 639, a dinastia entrou em crise e o cargo passou a ser ocupado por um alto funcionário da corte, o prefeito do palácio, também chamado de mordomo do paço. O mais famoso prefeito foi Carlos Martel, que governou entre 714 a 741 e que ganhou notoriedade com a vitória na Batalha dos Poitiers, em 732. A dinastia carolíngia. Após a morte de Carlos Martel, seus poderes políticos foram herdados por um de seus filhos, Pepino o Breve. Fundava-se então a dinastia carolíngia. Pepino foi reconhecido pelo Papa como rei dos francos. Em troca, lutou contra os lombardos. Vitorioso, Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no Reino da Itália. Formou-se o patrimônio de São Pedro, que se tornaria o Estado católico. Após a morte de Pepino, o trono passou para o seu filho Carlos Magno, que governou os francos entre 768 a 814. Carlos Magno submeteu vários povos ao seu comando e conquistou um vasto território. Com isso, adquiriu muito prestígio e poder no mundo cristão. No ano de 800, Carlos Magno recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Com isso, pretendiam reviver a antiga unidade ocidental, agora sob o poder e comando de um imperador franco e cristão. Além disso, a Igreja Católica pretendia ter a proteção de um rei poderoso que possibilitasse a expansão do cristianismo no mundo. A coroação de um governante germânico como imperador dos romanos pelo chefe da Igreja representou a fusão dos elementos germânicos, cristão e romanos, o que é característica essencial da civilização medieval. Sua capital era onde se encontrava o imperador e sua corte. Para administrar vasto império, Carlos Magno criou uma série de normas escritas conhecidas como capitulares. Para governar e exercer seu poder em um vasto território, criou um sistema que prescindia de inúmeros funcionários e nobres fiéis. Estes, condes ou marqueses que exerciam o poder localmente nas unidades conhecidas como condados, tinham a função de organizar as tropas, cobrar impostos e zelar pela infraestrutura do reino. Em alguns casos, haviam recebido do imperador terras em benefício, ou seja, das quais desfrutavam em troca da fidelidade e da prestação de serviços ao monarca. Esse aspecto é um dos definidores das relações sociais que estariam presentes no sistema feudal. Carlos Magno dedicou-se exclusivamente às atividades militares, permanecendo analfabeto até a vida adulta. Entretanto, como governante, preocupou-se em promover o desenvolvimento cultural do Império Franco. Carlos incentivou a abertura de escolas e mosteiros, a tradução e a cópia de manuscritos antigos e protegeu artistas. A esse estímulo, os historiadores chamaram de Renascença Carolíngia, quebrando assim o estigma preconceituoso da Idade Média como Idade das Trevas. A Renascença Carolíngia contribuiu para a preservação da cultura greco-romana. Grande parte do conhecimento que temos hoje da literatura clássica da Antiguidade deve-se ao trabalho de coleta desenvolvido pelos escribas neste período. A importância da conversão ao cristianismo do imperador Carlos Magno é muito grande, porque com a conversão dele e a consequente conversão do seu povo ao cristianismo, ele conseguiu manter uma unidade cultural na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média.
Após a morte de Carlos Magno, em 814, o seu filho Luís I, o Piedoso, assume o trono. Ele tenta manter o Império unido, mas rapidamente isso se demonstra impossível. O vigor do Império estava muito mais ligado ao carisma pessoal de Carlos Magno do que a uma base política e econômica consistente. Além disso, o Império era muito grande e com diversos povos diferentes uns dos outros, o que tornava o seu governo ineficiente. Luís enfrentou uma série de problemas com o clero, que exercia uma influência muito forte em seu governo, e com seus próprios filhos rebelados. Com a sua morte, seus 3 filhos, Carlos, Luís e Lotário, passaram a disputar o poder, travando um conflito interno. Pelo Tratado de Verdun, assinado em 843, a paz foi estabelecida com a divisão em 3 partes do território carolíngio. Depois de um longo período de tranquilidade, sem invasões externas, no século IX, o território europeu passou a sofrer novos ataques. O leste foi invadido pelos húngaros magiares, o norte sofreu ataques dos vikings escandinavos, no sul se deu o ataque dos muçulmanos. Buscando escravos, joias e metais preciosos guardados nos mosteiros, esses invasores pilharam, destruíram e assassinaram. Aldeias foram destruídas, portos destruídos e a população dizimada. O comércio foi paralisado e a economia entrou em colapso. Neste momento, a autoridade dos reis desapareceu. Esses ataques aumentaram a insegurança política e aceleraram o processo de descentralização iniciado com a queda do Império Romano do Ocidente. Durante esse período, os condes passaram a considerar a terra como sua propriedade, sem que isso implicasse em obediência a qualquer rei. Essas condições possibilitaram muitas transformações no modo de vida da sociedade europeia e essa nova estrutura social viria a receber o nome de feudalismo.